agradecer a sua presença aqui, Wagner Cabrini, que me emocionou na última visita, né? E eu gostaria de te perguntar 3 coisas só, rapidinho. É um prazer para mim estar com você novamente e reforçar o quanto eu estou entusiasmado com o seu projeto. Parabéns. O nosso projeto Cabrini é resgatar o legado da Gurgel, né? Sim, o seu Amaral Gurgel é uma referência e eu até te encaminhei um recorte que eu tenho. Em 1971, um engenheiro brasileiro já tinha e lançou o primeiro carro elétrico que eu tenho conhecimento no globo, que foi a Itaipu E150. E o nome, como eu já mencionei, é uma referência à hidrelétrica de Itaipu, que tem a maior preocupação, que é a energia limpa. Então, vem muito ao encontro desse seu projeto, dessa sua visão de capacidade de sermos competitivos igual ou até mais potentes do que a própria invasão dos chineses aí no mercado local. 54 anos depois da Gurgel, né? 54 anos depois, Nasce a Lecar. nasce a Lecar. E o que você viu lá do nascimento da Gurgel, o que a gente está fazendo, você acha que a gente está no caminho? Se tem alguma dica? Eu vejo a potência desse seu projeto muito linkado com o que a Gurgel fazia. Porque ele lançou esse carro em 71 e eu tive a honra e o prazer de conviver com o seu Amaral Gurgel, né? No momento em que ele lançou o projeto do BR-800, o popular Senna. Então, eu, como comprador, como head de compras técnicas, trabalhando junto com o time de engenharia, desenvolvendo fornecedores, aprovando as cabines de dinamômetro, né? Isso me dá uma tranquilidade e um entusiasmo de ver que o caminho é esse. E fico feliz de ver mais um empresário e conviver com esse projeto, de olhar acima o que vem depois da floresta. Então, né, competir nesse mercado tão agressivo, num projeto brasileiro, eu acredito 200% de que esse projeto vai dar certo e que nós brasileiros vamos sentir orgulho de sermos brasileiros e termos um projeto brasileiro. A gente recebe muitos comentários, né? Assim, mas a concorrência vai fazer com a Lecar o que fizeram com a Gurgel. O governo não apoia a indústria nacional e vai acontecer a mesma coisa com a Gurgel. Então, assim, o senso comum fala que, principalmente, o governo apoia a perseguição dos concorrentes. Que você acha, assim, a causa da Gurgel não ter prosperado? A Gurgel, ela na verdade, ela tinha tudo para continuar seguindo. O que aconteceu, pelo menos é o que eu tenho, até onde eu tenho de informação, é que ela lançou o BR-800 numa estratégia fantástica, porque os primeiros carros ela só entregava para os acionistas que compraram as ações do veículo, né? E isso capitalizou a empresa. Como a mecânica do BR-800 era toda de alumínio, né? Desde motor e a estrutura mecânica do carro, da parte mecânica do carro era de alumínio, o seu Amaral Gurgel ele recebeu uma oportunidade de montar uma fábrica de motores lá no norte do país, no nordeste do país. Então ele, para iniciar o projeto e acelerar e trazer uma capacidade maior, e inclusive politicamente levar a indústria brasileira para o Nordeste, né, ele transferiu um pouco desse capital do BR-800 para iniciar a fábrica
e buscando recursos financeiros para manter o projeto com o networking que ele tinha naquele momento. Infelizmente, politicamente, nós tivemos em 1990 uma crise política, né? E está aí, é histórico, né? Com o impeachment do Collor, né? E isso fez com que a economia do Brasil sofresse um impacto muito grande. Todos nós ficamos com 50 real novo, cruzados novos na nossa conta. Então, isso gerou um impacto financeiro muito forte no país e que fez, naturalmente, com que os investimentos recuassem. Tanto que houve até a quebra do Banerjee naquele momento. Então, é isso que levou a que o Gurgel não tivesse capacidade. Ele descapitalizou a fábrica que ia muito bem, obrigado, para uma fábrica nova e ele não conseguiu sustentar naquele momento por questões, repito, econômicas e políticas do governo, ele não conseguiu tocar o projeto. Então, efetivamente, não foi uma perseguição ou um apoio para a indústria internacional, para as multinacionais. Foi uma questão econômica. Hoje eu vejo um cenário diferente. Muitos fatores, né? Exato. Interno, externo, político, fiscal, né? Exato. Eu entendo. Hoje eu vejo um cenário diferente. Uma coisa que me chama muita atenção é a admiração hoje do brasileiro pela Gurgel, né? Sim. Esse apoio na época era relevante? Sempre foi muito relevante, tanto que quando foi lançado o BR-800 e se colocou as ações no mercado, foi uma explosão de venda. Os lotes foram vendidos muito rapidamente, porque todos os investidores, né, acreditavam no projeto. Essa é a minha leitura, né? Então, não foi uma questão de credibilidade, não foi uma questão de falta de capacidade tecnológica, e sim uma questão que foge ao controle de qualquer investidor, de qualquer caso fortuito mesmo, né? Muito. Exato. Uma convergência de fatores negativos que influenciaram. Que prejudicaram o projeto. Entendi. E a Gurgel, vocês também compartilharam com o público, com esses acionistas, compartilhavam o dia a dia, como é que era a dinâmica de desenvolvimento e até de gestão, né? A Gurgel ouvia o brasileiro, ouvia o seu público? Essa é uma pergunta muito interessante e que bom que você fez. O lançamento das ações e os primeiros veículos eram entregues para os acionistas, que estavam em todo o país. Então, eram veículos produzidos e enviados para a região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Cada região no país, porque nós somos um país continental, ele tem suas particularidades. Um é muito frio, o outro é muito quente, o outro não tem uma constância, um tem rodovias boas, outros rodovias não tão boas assim, né? Então, isso trazia para o time de engenharia da Gurgel experiências e informações para eles irem fazendo as melhorias e os ajustes necessários. Um bom exemplo disso é que os primeiros carros que foram lançados, eles eram refrigerados a ar. Como nós não temos inverno efetivamente, né? Nós sempre, o país inteiro tem uma temperatura média alta, né? Notou-se, entendeu-se que era muito necessário a refrigeração à água. Então foi feita a adaptação de uma refrigeração a ar para uma refrigeração à água com radiador, e que isso trouxe um desempenho maior para o carro e uma satisfação do cliente maior. E você esperava, depois assim, de tantos anos, você esperava surgir, no fundo assim, do coração, né? Você tinha expectativa de alguém? Não. Do fundo do meu coração, não, eu não imaginava, e esse é um dos motivos que traz esse brilho nos meus olhos, que traz essa alegria, e a vida está me dando a oportunidade de viver esses dois momentos.
dois empreendedores em gerações diferentes, mas com a mesma visão, uma visão empreendedora, uma visão de inovação. E isso me enche de orgulho, e eu tenho certeza do resultado positivo, sem demagogia, do seu projeto. Mas se o Gurgel, 50 anos atrás, ele conseguiu fazer um carro, por que não a esperança de alguém conseguir, depois de alguns anos, com o mercado financeiro mais estável, tecnologia mais acessível? É essa a minha expectativa, né? Com um mercado mais acessível, com uma tecnologia local, e nós temos a nossa supply chain, a nossa cadeia de abastecimento automotiva é muito rica. Hoje nós exportamos muito componente, né? Hoje nós trazemos tecnologia, as nossas importações são para complementar a nossa maior capacidade competitiva dentro de um segmento tão assertivo, tão dinâmico e tão agressivo em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologia e, por que não, em termos de competição de custos. Esse projeto sendo vitorioso. E a Gurgel não tinha carro híbrido? Não, a Gurgel não tinha carro híbrido, até porque ela não tinha licença naquele momento, né, para prospectar o carro elétrico. Existia aí sim, na questão de energia limpa, uma restrição de mercado. Então essa era uma tecnologia que já existe, que eu vi, que eu vivi e presenciei, e posso te dizer mais. Dirigi um carro elétrico dentro da unidade Fabril da Gurgel, lá em Rio Claro. Então, em 1971? Em 1988. Nossa. Eu dirigi a plataforma elétrica dentro da unidade Fabril da Gurgel Motores. Tipo, o mundo é novidade, o Brasil já tinha 40 anos atrás. Nós já tínhamos. De novo, nosso primeiro carro elétrico, e eu deixei aí com você, com o seu time, um recorte uma foto provando que em 1971 nós já tínhamos o mundo já tinha um carro elétrico que, até onde eu tenho conhecimento, é o primeiro carro elétrico que eu tenho conhecimento na história. E quantos anos você ficou na Gurgel? Eu fiquei na Gurgel de 1988 a 1990, justamente porque, infelizmente, a Gurgel começou a ter uma crise em 1990, que eu já comentei, e por conta disso eu recebi uma oportunidade e fui ser comprador técnico e me mantive dentro do segmento automotivo de autopeças na KS Pistões. Que legal. Ou seja, envolvido na parte mecânica, na parte estrutural e no desenvolvimento do segmento de autopeças no país, com uma tecnologia alemã, né? A Gurgel Motores é da Kober Schmidt e ela trouxe para o Brasil, inclusive naquele momento, a minha contratação foi para transferir a fábrica de Santo André para Nova Odessa, no interior do estado, para que ela tivesse uma capacidade de ampliar os negócios e a capacidade produtiva da fábrica no Brasil. O Gurgel tinha uma polêmica muito forte com o etanol, né? Hoje o mercado está consolidado, tem distribuição, tem produto na bomba, a gente sabe das vantagens ecológicas. Por que o Gurgel implicava com o etanol? Na verdade, era mais uma questão como é que eu vou dizer, de crença, né, de viés, de que o veículo, a gasolina, até porque todos os veículos da Gurgel eram movidos a gasolina, né, com exceção do BR-800, todos os outros modelos eram mecânica Volks, né, mas com um detalhe importante. A Gurgel fabricava o Carajás, que era quase que um Jeep, era uma SUV, né, daquele tempo, né, com motor a diesel, do Santana 2000 diesel, que naquele momento só era produzido no Brasil e exportado para a Argentina.
mas o Carajás era produzido com mecânica diesel para o consumo do brasileiro. Então, essa é a razão, não era uma restrição, e sim uma estratégia de manutenção do projeto que ele acreditava que era o melhor para o país naquele momento. Essa época se comentava em sustentabilidade, uma mobilidade limpa? Ou não era conversado? Não, naquele momento nós estávamos ainda sendo muito impactados no desenvolvimento econômico, né? O Collor, e eu não sou político e eu não tenho partido nenhum, mas o Collor fez uma coisa importante para nós brasileiros. Ele abriu um mercado e as montadoras começaram a trazer, de fato, os carros que nós só víamos em filmes ou quando viajávamos íamos para fora do país, né? E isso tudo chegou numa avalanche muito forte para nós. Então, nesse aspecto, não era uma necessidade de se pensar em ecologia, em ESG. Então, a história para aquele momento cabia a tecnologia do combustível, do motor a combustão. Você tem uma vivência de décadas, né, no setor automobilístico e teve o privilégio de estar ali nos bastidores da Gurgel, né, a montadora brasileira. Sim. Você acha que China é ameaça ou oportunidade para o Brasil? A minha visão, e inclusive eu fiz um post recente sobre a chegada à China, e aí nós, gestores celévios e o empresariado brasileiro tem uma oportunidade muito grande na mão agora. Com essa guerra tarifária implantada pelo Trump nos últimos meses, fez com que a China, apesar dessa trégua dos 90 dias, fez com que a China olhasse para um outro mercado. Qual é o mercado que eles estão olhando? O mercado sul-americano, o latino-americano. Tanto que você veja, saiu no noticiário, eles investiram 3 bilhões para comprar uma empresa de energia na América Latina, né? Aqui no Brasil, a gente ouve falar de investimentos em baterias de lítio, em baterias lá em Manaus, vê-se anúncios de investimentos pesados no agronegócio. 2 semanas atrás eu vi uma reportagem sobre o investimento na ferrovia no Brasil, cruzando norte-sul, leste-oeste. Por quê? A estratégia, a minha leitura logística por trás disso é que eles estão investindo no agronegócio e uma das nossas deficiências é como escoar a nossa produção. Eles estão trazendo e investindo pesado na ferrovia, que é um dos melhores modais para você fazer o escoamento da produção agrícola. E para o setor automotivo, é oportunidade ou ameaça? Para o setor automotivo é uma oportunidade, porque vem muita tecnologia e, de novo, seguir importando componentes para fazer a manutenção dos carros importados chineses vai criar uma falta de componentes e nós, consumidores, vamos sentir, porque nós vamos ter veículos e não vamos ter, na necessidade que é real, componentes para fazer a manutenção. Você me deu a oportunidade aqui de fazer uma propaganda aqui da Lecar que eu não vou dispensar, tá? Faça. Nós priorizamos o desenvolvimento com empresas brasileiras ou com empresas estrangeiras que produzem no Brasil. Então, qual a vantagem para o nosso consumidor? Que já existe assistência técnica e peças de reposição em todo o Brasil antes da gente começar a fabricar o carro. Olha que... É um diferencial, quer dizer, para mim, a invasão chinesa é oportunidade,
mas eu lamento muito pelas indústrias, né? As montadoras aqui no Brasil, elas vão sentir, né? Porque Sem dúvida. veio também, né, com China à escala, baixo custo, né? É difícil competir com eles produzindo lá e entregando aqui. Eles produzindo aqui, eles não dão conta de manter esses preços, essa estratégia, né? E eu vou te Então, trazer uma vantagem ainda maior, que talvez ainda não tenha chego o momento para você vislumbrar, mas com a política tarifária que está sendo implementada pelo governo e nós vamos ter o IVA, a unificação das taxas no país inteiro, a nossa capacidade competitiva de custos com uma cadeia produtiva tão forte e resiliente como a que nós temos fabricantes de todos os componentes do veículo aqui. Nós temos tecnologia e profissionais do mais alto gabarito, inclusive exportamos engenheiros para a China. Então, essa é uma capacidade competitiva muito grande para a indústria de autopeças do Brasil e para a montadora, por que não? vou validar o que você está falando e também a oportunidade da Lecar. Então, com essa invasão chinesa no setor automobilístico, né, a Lecar nasce também como um potencial parceiro de produção local. Sim. Então assim, com certeza, empresas grandes que nem atenderia a Lecar, você, veio um sonhador aqui querendo fazer um carro. Pelo contrário, a gente está sendo muito bem recebido porque eles estão se sentindo ameaçados, né? Então a janela de oportunidade que a China está gerando para a gente, nesse movimento todo, está sendo bem legal. Eu vou repetir porque essa é a minha crença. Nós, empresários, nós, diretores de empresas, investidores, nós temos uma oportunidade muito grande, na minha visão, uma mudança cultural que nós temos que ter é de tomarmos decisões mais rápidas. Muitas vezes, algumas oportunidades passam e já passaram porque nós nos vimos planejando, revisando o plano e aí a oportunidade passa, né? Eu vou trazer um exemplo mais agressivo. Os Estados Unidos é o maior polo desenvolvedor de tecnologia, lá no Vale do Silício, onde eu estive, inclusive. Agora, a China, ela não desenvolve com tanta tecnologia, porém, ela implementa a tecnologia mais rápido do que os Estados Unidos. Então, Verdade. aonde está a competitividade? Na aplicação ou no desenvolvimento? Essa é uma pergunta que eu não sei responder porque não é a minha área, né? A minha área é logística, suprimentos e negociar contratos, né? E gerir empresas. Mas eu imagino e acredito que se tomarmos uma decisão mais rápida, as oportunidades serão maiores. Hoje nós estamos perdendo, quando a gente fala de energia elétrica, no transporte urbano em especial, nós estamos vendo a Colômbia saindo muito à nossa frente, com um parque industrial, com um parque de utilização do transporte urbano muito à frente da nossa. Então, e nós temos tudo para sermos o maior consumidor desse mercado. É uma oportunidade muito importante, né? Você acha que o Trump inaugurou as reservas de mercado, as barreiras de mercado? Eu digo que não. A minha leitura, e eu não sou um economista, né, mas a minha visão é que o Trump encontrou uma oportunidade para ele reposicionar as finanças do governo americano. Então ele colocou um plano elevadíssimo, consciente de que ele ia ter que baixar. Mas ele nunca vai baixar no nível em que ele encontrou.
Então, isso é uma estratégia de negociação, né? Eu, por exemplo, já usei isso na minha vida, lógico, em escala muito pequenininha, mas fazia uma oferta alta para chegar num nível de competitividade Por mais exemplo, baixo. a motivação, né, é o desemprego, é baixa arrecadação, né, que você para de produzir no país, e também o desmonte da indústria e ficar refém de outro país. Claro. A motivação vem de vários fatores, né? Você acha que o Brasil tem que se preocupar com isso, começar a pensar nisso e priorizar a produção no país, investir em desenvolvimento de tecnologia, importar a tecnologia, mais do que ficar comprando produto, que essa conta não fecha. Se a gente ficar comprando carro da China, carro da China, carro da China, a gente está, né, desmontando a indústria nacional e gerando desemprego, gerando isso. Qual o momento que o Brasil deve se posicionar contra isso e qual o medo que você acha assim, se você fosse CEO do Brasil, esse momento, qual estratégia você adotaria? Veja só, o nosso parque industrial, ele é rico. Todas as empresas, né, a maioria das empresas, trazem tecnologia, usam o centro de desenvolvimento de fora, seja da Ásia, seja da Europa, seja dos Estados Unidos. Porém, toda essa tecnologia, ela está implantada aqui no Brasil e está sendo utilizada no Brasil. Então, desenvolver, usar a estrutura que essas multinacionais têm fora do Brasil não é uma ameaça para o Brasil. A ameaça para o Brasil é se nós não tivéssemos plantas manufatureiras aqui no Brasil. E nós temos. Então, nós estamos capacitados para suportar tecnologicamente, nós temos matéria-prima, nós temos recursos naturais, nós temos mão de obra, né, para atender os mais altos níveis de qualidade em qualquer dos segmentos, seja no automotivo, seja no farmacêutico. Nós somos, no agronegócio, nós somos líderes e temos ainda um vasto caminho para seguir. Então, veja, esse país tem todas as possibilidades de ser uma das mais fortes potências econômicas do globo. Eu acredito nesta condição e não é uma ameaça, pelo contrário, é um conforto ter investidores e investimentos de multinacionais suportando toda essa alavancagem de experiência e de implementação da tecnologia. E quando alguém falar que o brasileiro não dá conta, o Brasil não dá conta, você apresenta a Lecar. Assim, o Brasil dá conta. Nós temos aí... Tem capacidade. Eu, inclusive, eu não sei se você teve a oportunidade, que a sua agenda é bastante cheia, mas eu fiz uma postagem comentando sobre a Lecar e dizendo o quanto eu acredito neste projeto. E se não fosse assim, eu não estaria aqui com você. Eu acredito com todas as forças de que nós vamos ver os veículos Lecar nas ruas tão logo seja possível. Aí é com você. Você já viu, você já participou do lançamento. Você já participou de uma montadora brasileira, né? Já. Na verdade, então, de duas, né? De duas? Eu trabalhei na Gurgel Motores lá na década de 80, 90 e na década, em 2010, 2011, não, minto, 2011 a 2013, eu era o head de supply chain e logística na fábrica de motores da Fiat, da Iveco, lá em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Que legal. Então, eu tenho uma experiência de motor também, para motores de vans, para motor de caminhão e para motor de máquina agrícola da CNH. Caramba, que legal. Né?
Então, assim, se você com toda essa experiência tá enxergando algo, um futuro na Lecar, eu fico mais confiante ainda, tá? Se depender do meu entusiasmo, conte comigo sempre. Eu estou do seu lado e já me ofereço para contribuir com você para tudo o que a minha história e a minha experiência puder contribuir para o sucesso da Lecar. Obrigado, Cabrini. É um prazer.